tudo parecia perdido. O corpo de Jesus jazia frio em uma tumba emprestada, envolto em linho e silêncio. Os discípulos, devastados, não compreendiam como aquele que caminhara sobre as águas, curara os enfermos e ressuscitara mortos, agora estava entre os sepultos. Mas o que os olhos humanos viam era apenas a superfície de um mistério cósmico. O que aconteceu com Jesus entre a cruz e a ressurreição? Para onde ele foi nas horas silenciosas? Entre a morte e o amanhecer do terceiro dia, por trás da pedra do sepulcro, o Filho do Homem estava em missão e o inferno inteiro sentiu sua chegada. Segundo a tradição cristã e os registros bíblicos, a alma de Jesus não permaneceu inativa após sua morte. A Escritura nos dá pistas poderosas. Em 1 Pedro 3:18 e 19, lemos que Cristo foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esta é uma das passagens mais misteriosas e discutidas da Bíblia. A palavra grega usada para pregou aqui é ekerixen, que carrega o sentido de proclamar ou anunciar, de não necessariamente evangelizar no sentido de oferecer salvação. Ou seja, Jesus não foi oferecer uma nova chance, mas proclamar sua vitória. Mas quem são esses espíritos em prisão? Muitos estudiosos entendem que se trata das almas dos que viveram antes do dilúvio, Gênesis 6, associando-os aos anjos que pecaram, conforme 2. Pedro 2:4 e Judas 1:6, outros entendem como uma referência mais ampla aos mortos no Sheol, o lugar dos mortos segundo o entendimento hebraico, um tipo de mundo espiritual dividido em duas regiões, uma de tormento e outra de paz. Como Jesus mesmo descreveu na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31. Essa visão é reforçada quando lemos Efésios 4:8-10. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu primeiro às partes mais baixas da terra? Essa expressão, partes mais baixas da terra, takatoterameretesges, era uma maneira judaica de se referir ao Sheol. Jesus teria descido ali para anunciar sua vitória sobre o pecado e a morte e libertar os justos que esperavam pela consumação da promessa. Nos dias de Jesus, a crença no Sheol era amplamente aceita pelos judeus. Ele era visto como o domínio das almas dos mortos, uma região sombria e silenciosa, não de punição final, mas de espera. Para os justos, como Abraão, era um lugar de consolo, o seio de Abraão. Para os ímpios, era um local de sofrimento. Quando Jesus conta a parábola de Lázaro e o rico, ele não está apenas ensinando sobre a caridade, mas revelando o estado consciente das almas após a morte. E ao morrer, ele mesmo adentra essa realidade, não como um derrotado, mas como um rei em missão. Essa descida triunfal de Cristo ao reino dos mortos também aparece nas mais antigas declarações de fé da Igreja. O Credo dos Apóstolos, recitado desde o século VI, afirma: desceu ao Hades ou ao inferno em traduções antigas. Mas esse inferno não é o lago de fogo final, descrito em Apocalipse 20:14, mas sim o Hades, o equivalente grego ao Sheol hebraico. A arqueologia ajuda a lançar luz sobre essa crença antiga. Sepulturas judaicas do período do Segundo Templo revelam uma cosmovisão profundamente enraizada na ideia de um além estruturado. A divisão entre justos e ímpios, a espera por um julgamento e a esperança messiânica são visíveis nas inscrições funerárias e tradições orais preservadas. Jesus, ao morrer, não interrompeu sua obra. Ele a levou ao campo inimigo, como um general que invade território hostil para libertar os cativos. Esse momento, entre a cruz e a pedra removida, não é um vazio de silêncio, mas um estrondo espiritual. O leão da tribo de Judá rugiu no mundo invisível, proclamando: está consumado. João 19:30. O véu do templo rasgado era o símbolo visível de uma realidade invisível. Os céus estavam sendo sacudidos, o inferno despojado e a morte vencida. Enquanto o corpo de Jesus repousava na escuridão da tumba, sua alma descia às profundezas espirituais,
onde se desenrolava um confronto eterno que ultrapassava qualquer cena humana. Ali, entre os limites do tempo e da eternidade, ele não foi como um prisioneiro, mas como um rei vitorioso em missão. O livro do Apocalipse nos oferece um vislumbre surpreendente dessa realidade. Em Apocalipse 1:18, o Cristo ressuscitado declara: "Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades." Ter as chaves é símbolo de autoridade suprema. Isso significa que naquele intervalo sagrado entre a cruz e a ressurreição, Jesus tomou para si o domínio completo sobre a morte e seu reino. O conceito de Jesus, levar cativo o cativeiro, Efésios 4:8, remete à imagem de um general romano triunfante que, ao retornar de uma batalha vitoriosa, trazia consigo os prisioneiros libertos e como testemunho de sua conquista. Essa figura de linguagem descreve perfeitamente o que Cristo fez com os justos do Antigo Testamento. Eles não podiam entrar na plenitude da presença de Deus antes que o sacrifício perfeito fosse oferecido. O sangue de animais, embora ordenado por Deus, apenas cobria temporariamente os pecados. Hebreus 10:1-4. Mas o sangue de Jesus os remove de forma definitiva. Hebreus 9:12. Assim, muitos teólogos compreendem que ele desceu ao seio de Abraão para libertar os fiéis que aguardavam pela redenção prometida, como Moisés, Davi, Isaías, Daniel e tantos outros. Essa transição de tempos e pactos é algo profundamente conectado à aliança eterna. O autor de Hebreus explica que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10:20. Antes, a entrada ao Santo dos Santos era restrita a um sumo sacerdote, uma vez ao ano. Agora, através da morte e da descida de Cristo, esse acesso foi estendido a todos os que creem. A descida ao Hades e a libertação dos justos simboliza essa ponte construída entre os dois pactos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Há também uma dimensão de confronto. Colossenses 2:15 declara que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O verbo usado aqui, apexizamenos, indica a remoção de armamentos ou de autoridade. Ou seja, ao morrer, Jesus não apenas venceu a morte, mas também desarmou os poderes espirituais malignos que agiam no invisível desde a queda. A cruz não foi um símbolo de derrota, mas o altar da maior vitória espiritual da história. Historicamente, os cristãos do primeiro século compreendiam essa verdade com reverência e temor. Os escritos dos pais da Igreja, como Irineu de Lyon e Tertuliano, referem-se à descida ao Hades como parte essencial da obra redentora. Eles viam esse momento como um ato de justiça cósmica, onde o Rei dos Reis entra no domínio da morte para reivindicar o que lhe pertence. Irineu afirma que Cristo foi aqueles que dormiam desde os séculos para anunciar-lhes a salvação, conectando o evento à esperança messiânica presente nas profecias veterotestamentárias. Esse entendimento traz uma implicação poderosa para a vida cristã hoje. Não há lugar tão profundo, escuro ou distante que Jesus não possa alcançar. Ele foi até o fundo do poço da existência humana e espiritual para declarar vitória. Isso significa que nenhum pecado, nenhum trauma, nenhuma prisão da alma é inalcançável para aquele que desceu até o Hades. A descida de Cristo é um lembrete de que Deus não se limitou ao céu. Ele invadiu as regiões sombrias por amor. Além disso, esse momento desafia nossa percepção do tempo e da eternidade. Para nós, a morte parece um ponto final. Para Deus, é apenas o início de outra etapa do propósito. Enquanto os discípulos lamentavam, enquanto o mundo parecia perdido, o reino de Deus estava avançando de forma invisível. Cristo estava restaurando, libertando, proclamando e despojando. E tudo isso antes do primeiro raio de sol da manhã da ressurreição. O impacto desse acontecimento ressoa até hoje. Nossa fé não é sustentada apenas pelo Cristo crucificado, mas pelo Cristo que triunfou mesmo entre os mortos. Ele não foi um mártir, mas um libertador. Ele não estava inerte, mas ativo, e isso muda tudo.
No terceiro dia, antes mesmo que a luz dourada da aurora tocasse as pedras de Jerusalém, algo irrompeu nas entranhas da criação. A morte, pela primeira vez desde o Éden, perdeu sua autoridade sobre um ser humano. Jesus, o Filho de Deus, não foi ressuscitado por alguém. Ele mesmo declarou: "Tenho poder para dar a vida e poder para retomá-la." João 10:18. Ele havia descido às profundezas espirituais como rei vitorioso, mas agora voltava em glória como o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18. Seu corpo glorificado era a prova viva de que a morte foi vencida e o reino de Deus havia irrompido de forma definitiva no mundo. O evento da ressurreição não pode ser visto isoladamente. Ele é o clímax de um movimento que começou na cruz, continuou na descida ao Hades e culminou na vitória sobre a sepultura. Em Mateus 27, 52, 53, lemos algo fascinante que poucos comentam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Essa passagem extraordinária revela que a morte não só foi vencida em Jesus, mas que a vida irrompeu como uma onda sobre os justos que dormiam. É como se o próprio Sheol tivesse sido saqueado e as almas libertas se manifestassem como sinal do novo tempo. O apóstolo Paulo capta essa dimensão cósmica em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O termo aguilhão, do grego kentron, era usado para descrever a ponta de uma lança ou ferrão. A morte, que antes feria e separava, agora foi desarmada. Jesus a transformou em uma porta de acesso para a glória, não mais em um abismo sem volta. Teologicamente, essa vitória nos revela a profundidade do plano de redenção. O pecado de Adão nos conduziu ao Sheol, a separação de Deus. A morte era o salário do pecado, Romanos 6:23. Mas Cristo, o novo Adão, 1 Coríntios 15:45, desceu ao lugar onde a humanidade caída aguardava, não para compartilhar de sua condição, mas para resgatá-la. É como se dissesse: eu conheço vossa dor, mas vim abrir o caminho de volta para casa. Ele não apenas venceu o diabo, ele quebrou a própria estrutura que sustentava a condenação. Espiritualmente, isso muda nossa forma de enfrentar o sofrimento, a morte e o invisível. Muitos temem o que há do outro lado, mas o cristão, pela fé, sabe que Jesus já passou por ali e deixou suas pegadas de glória. Quando um crente morre, ele não desce a um mundo sombrio de espera. Ele é conduzido à presença direta do Pai. Paulo disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. E também que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Além disso, a vitória de Jesus sobre a morte é a base da nossa missão como igreja. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide... Mateus 28:18-19. A autoridade que ele tomou nas profundezas agora nos impulsiona a agir com ousadia na superfície. Não pregamos uma esperança fraca, mas um Cristo que venceu o inferno e está vivo. Nossa mensagem é proclamada debaixo do estandarte da ressurreição. Nas catacumbas de Roma, onde os primeiros cristãos enterravam seus mortos durante as perseguições, muitas inscrições e pinturas retratam o Cristo ressuscitado com chaves na mão e serpentes esmagadas sob os pés. Essa iconografia era um grito silencioso. Não tememos a morte, pois ela foi vencida. E ainda hoje, essa verdade ressoa. Em cada culto, em cada ceia, em cada pregação, celebramos aquele que desceu e voltou com as chaves. Portanto, se você enfrenta hoje medos profundos, angústias, pecados que parecem prisões inquebráveis, lembre-se, Jesus já esteve nos lugares mais escuros e saiu de lá vitorioso. Não há cova tão profunda que sua luz não possa alcançar. Ele não apenas morreu por você, ele desceu ao inferno para te libertar e ressuscitou para te conduzir à glória. Essa é a vitória do Cordeiro. Essa é a esperança dos santos. Esse é o destino daqueles que creem. Gostou desse estudo? Então não sai sem se inscrever.
Ativa o sininho, deixa o like e comenta qual parte mais mexeu com você. Isso ajuda o canal a crescer e espalhar a mensagem para mais pessoas.